VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Banco de Dados. Elaborar um modelo de entidade e relacionamento. Olá, alunos. Jones Sarmento. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Veste camisa com listras, preta, cinza e bege, visto da cintura para cima. Prazer estar aqui novamente com vocês. Essa segunda competência, nós iremos desenvolver efetivamente um banco de dados. E para isso, nós utilizaremos algumas linguagens disponíveis e algumas ferramentas cases para que assim a gente consiga fazer artefatos que devem ser produzidos para definir de fato um sistema, uma estrutura de banco de dados. O banco de dados, para ser modelado, ele passa por diferentes níveis. Esses níveis são chamados de níveis de abstração. Quanto mais alto o nível de abstração, mais próximo dos seres humanos, mais próximo do cliente, por exemplo. Mais baixo o nível de abstração, estamos falando do nível de sistemas ou linguagens mais técnicas. Nesse primeiro slide, nós temos o exemplo de como se deve modelar um banco de dados. No primeiro momento, existe a figura do cliente, onde o cliente ele vai passar as informações da sua realidade, do seu negócio, do seu mundo, para um projetista de banco de dados. Esse projetista ele vai ouvir a narrativa desse cliente, que é conhecida como mini-mundo. O cliente vai passar para o projetista essa realidade. O projetista, fazendo uso de uma ferramenta conhecida como ferramenta case, vai modelar, vai criar um modelo chamado de modelo conceitual. A partir desse modelo conceitual, que são relações e atributos referentes ao negócio citado pelo cliente, esse modelo conceitual é transformado para um modelo lógico, onde assim teremos a presença dos tipos de dados e também nesse nível lógico a gente já vai ter a presença de um SGBD em específico. Quando a gente fala SGBD, a gente está falando de um sistema visto na primeira competência, como por exemplo o MySQL, o Oracle ou qualquer outro SGBD. A partir do modelo lógico é então feito a transcrição para o modelo físico, que são de fato os create tables das tabelas, e assim esses códigos DDL são efetivamente definidos em um banco de dados e implementado. Para que você tenha noção, tenha um entendimento do que nós vamos ver, é preciso que você entenda o que significa modelo, linguagem e esquema. Nesse próximo slide, nós temos três figuras. A primeira figura, ela traz uma realidade complexa, aonde é difícil de ser entendida. Então, o modelo, nesse caso, ele tenta criar uma realidade de mais próximo entendimento, fazendo uso de alguma linguagem. Ao definir um modelo utilizando uma linguagem, são então feitos artefatos resultantes desses modelos, que são os esquemas propriamente ditos. Com esse entendimento, você vai conseguir entender o que são modelos ER, esquemas de ferramentas case e os seus construtores. Nós utilizaremos o termo modelo ER por já ter sido bem definido na literatura. No entanto, o modelo ER
ele pode ser visto também como uma linguagem diagramática. Por quê? Porque ele tem alguns construtores e uma definição de sintaxe e semântica muito bem definida. O modelo ER ele contém basicamente 3 construtores. Neste exemplo, nesse slide, você verifica o construtor atributo, a entidade e o relacionamento. O atributo ele tem o formato de uma elipse. A entidade tem o formato de um retângulo e o relacionamento tem o formato de um losango. Nesse exemplo do slide do modelo ER, nós temos o que é chamado de relacionamento binário, ou seja, são 2 entidades que estão conectadas, estão relacionadas uma com a outra. Nesse caso, se tivesse uma outra entidade fazendo um conjunto de 3 entidades, teríamos um ternário. Se tivéssemos 4 entidades, quaternário e assim por diante. O comum são relacionamento entre 2 entidades ou até 3 entidades. Nesse próximo slide, nós veremos um exemplo já utilizando o banco de dados vendas, que é aquele que foi criado na primeira competência na figura no e-book, na figura 5. Observe. Neste slide, observamos a entidade cliente, que contém um CPF, um nome e um e-mail. Ela faz relação com a entidade endereço, que contém um identificador, uma rua e um bairro. Esse relacionamento é chamado de 1 para N. Esse 1 para N significa que um cliente ele pode ter um ou mais endereços, ou até nenhum endereço. Nós iremos ver mais à frente que existe o conceito de cardinalidade e participação. Cardinalidade, já adiantando, é a quantidade de participação de uma entidade no relacionamento. Nesse caso aí, a cardinalidade de endereço é de N, ou seja, uma ou mais, ou até mesmo nenhuma neste caso aí. Observe na próxima figura os construtores padrão do modelo ER que nós utilizaremos nas próximas modelagens. Nesta figura, nós encontramos a maioria dos construtores do modelo ER. Observe que nós temos a entidade, o conceito de entidade que nós já vimos, relacionamento e atributo. São os 3 primeiros da primeira fileira de construtores. Logo abaixo temos o atributo-chave, que é para informar uma chave primária da entidade. Atributos multivalorados, nós iremos ter um exemplo também de atributos multivalorados. Lá em cima, entidade fraca, que são retângulos com 2 linhas. Relacionamentos de identificação. Atributos compostos, que são atributos com mais de um atributos, com subatributos conectados a ele. Atributos derivados, e embaixo nós temos os conceitos de participação e cardinalidade. No primeiro relacionamento embaixo, onde a entidade 1 está relacionada a uma entidade 2, temos a participação total de 2 em R, que é representada por essa linha dupla entre o relacionamento e a entidade. Significa dizer que a entidade 2, ela necessariamente deve estar conectada à entidade 1 nesse relacionamento. Para ela ser cadastrada, deve efetivamente ter uma relação com a entidade 1 em sua tabela como uma chave estrangeira. Na segunda representação, nós temos a entidade 1 com cardinalidade de 1 para N com a entidade 2. Nesse caso de baixo, já pegando o gancho do conceito de participação, a participação de baixo ela não é total. Ou seja, para a entidade 2 ser cadastrada, você não precisa necessariamente que tenha uma entidade 1 relacionada a essa entidade 2. Nesse caso aí, o caso de cardinalidade
O conceito de cardinalidade está de 1 para N, ou seja, uma entidade 1 pode estar relacionada com uma ou mais entidades 2. Por exemplo, um cliente ele pode ter uma ou várias, ou mais de uma, ou nenhuma, nesse caso, que é opcional, endereços. Ou então telefone. Um cliente tem um ou vários telefones. Com os conceitos do modelo ER já muito bem definidos, já conhecendo o modelo ER, podemos então expor uma primeira proposta ao modelo do banco de dados vendas que nós tivemos na primeira competência. Observe essa figura a seguir. Nessa figura, é possível observar que existem todas as tabelas do nosso banco de dados vendas. Eu gostaria que você observasse uma em particular, um relacionamento em particular, que é o relacionamento entre a entidade produto e a entidade venda. Observe que a participação e a cardinalidade, observe que a cardinalidade desse relacionamento é de N para N. Nesse caso, existe uma outra tabela atrelada a esse relacionamento, que é a tabela do banco de dados vendas, chamada vendas_produto, que veremos a seguir. O modelo ER ele foi estendido por Navate e ele passou a ter outros construtores além daqueles especificados originalmente por Peter Chain. Nesse caso, observe os seguintes construtores, que são herança, os conceitos de herança, de especialização e generalização e categoria tipo união. Nesse primeiro conceito da extensão do Navate, nós temos o conceito de herança, nesse caso a herança adjunta. Observe na figura do slide que nós temos um aluno como uma entidade mais genérica e duas entidades que são herdadas do aluno, no caso pós e graduação. As entidades pós e graduação, elas são mais específicas, pois trazem atributos referentes respectivos. Por exemplo, atributos de graduação são específicos da própria graduação e pós-graduação, assim também apenas de pós-graduação. O D dentro do círculo informa que não pode um aluno ser ao mesmo tempo de graduação e de pós-graduação. Nesse caso, é o conceito de herança disjunta. No próximo slide, nós iremos ver o conceito de herança sobreposta, que é justamente a sobreposição de entidades mais específicas. Observe. Nesse slide, nós temos a entidade pessoa como sendo a entidade mais genérica e a especialização dessa entidade como sendo funcionário, ex-aluno e aluno. Nesse caso, nós poderemos sim ter uma pessoa que seja aluno e ex-aluno e funcionário ao mesmo tempo. Isso é representado por essa letra O dentro do círculo no meio. O próximo conceito é o conceito de categoria e tipo união. Esse é um conceito um pouco mais específico e nós veremos agora no próximo slide. O tipo união ele é mais encontrado em modelos de dados um pouco mais trabalhados. Nesse sentido, diferentes tipos de atributos ou entidades mais específicas, elas podem formar, nesse caso, a união dessas características, elas podem formar uma entidade uma entidade mais genérica contendo atributos dessas três entidades específicas. Nesse caso aí, nós poderemos, por exemplo, ter 3 diferentes tipos de proprietários de um carro, por exemplo, e esse proprietário, no caso, trazer os 3 atributos
das respectivas entidades. Com essas características do ER já muito bem definidas, nós veremos então agora os conceitos que estão relacionados à linguagem UML. A UML, embora ela é mais vista para modelos de sistemas, para desenvolvimentos de sistemas, nós também enxergamos que é uma linguagem muito utilizada para definir modelos de dados para sistemas de bancos de dados. A UML, ao contrário do ER, ela possui diversos construtores, uma vez que ela possui diagramas para vários tipos de casos. Um exemplo desse diagrama é o diagrama de objeto, diagramas de caso de uso, diagramas de classe que nós veremos a seguir, entre outros muitos diagramas. Observe no próximo slide um exemplo de construção equivalente ao nosso modelo ER visto anteriormente. Nessa imagem, nós temos duas classes que estão relacionadas por meio de um construtor de relacionamento, que é uma linha entre a classe cliente e a classe endereço. O nome classe é usado mais para o ML, ao contrário de ER, que a gente usa o nome entidade. No ER, a classe cliente, nesse caso aí, ela possui, nesse primeiro retângulo em cima, um espaço para definir o nome da classe, que é definido aí no espaço da letra A. Na letra B, nós temos um espaço onde nós colocamos os atributos dessa classe, o primeiro atributo como sendo o identificador, o segundo o nome e o e-mail no terceiro atributo. Esse terceiro retângulo especificado na letra C, ele define métodos para esta classe. Como nós não temos métodos, nós não vamos entrar no conceito de métodos para banco de dados, então nós deixamos esse espaço, e nós não definimos métodos nesse espaço da letra C. Observe que há uma linha fazendo a conexão, essa linha contém a cardinalidade e a participação definido entre os números que estão entre os parênteses. No primeiro parênteses, do lado esquerdo, nós temos que a participação da entidade cliente no relacionamento é facultativa, que é definido por esse 0. O 1 significa a participação dele nesse relacionamento. Já no parênteses do lado direito, nós vemos que a participação da classe endereço é obrigatória e a participação é obrigatória e a cardinalidade é de vários, ou seja, é a mesma representação que a gente fez anteriormente com o modelo ER. Observe também os atributos da classe endereço e o espaço logo abaixo dos métodos que você pode criar também. Eu coloquei essa construção embaixo do modelo ER para você observar que são modelagens equivalentes, embora existam particularidades em cada linguagem. Para que você utilize os conceitos vistos do modelo ER, é necessário que você faça uso de uma ferramenta chamada ferramenta Case, que é uma ferramenta para criação de artefatos para modelagem de sistemas. Nós utilizaremos uma ferramenta chamada ERCase. Essa ferramenta ela é distribuída gratuitamente pelo link que está na sua apostila. Essa ferramenta foi criada por uma equipe de desenvolvedores da Universidade Federal de Pernambuco e utilizaremos ela como meio para a definição dos nossos artefatos. Nesse próximo slide, você observa os diferentes campos da ferramenta ERCase. No ponto A, nós temos os artefatos que foram construídos durante o projeto. No campo B, nós temos o espaço de modelagem para construir o nosso modelo de dados.
No campo C, nós temos as propriedades de cada campo selecionado dos construtores no campo B. Ao selecionar um atributo, por exemplo, nesse caso, nós vemos as características dele que estão definidas no campo C, onde você pode modificar a cardinalidade, o tipo de dado e assim por diante. No campo definido pela letra D, são os construtores do modelo R. Nesse caso, nós temos a herança, nós temos os construtores de entidade, de relacionamento e os links para os respectivos construtores. Este modelo de dados que você enxerga neste momento na ferramenta Case é o modelo de dados que foi proposto na segunda competência para o nosso banco de dados vendas. A seguir, nós veremos como é que pode ser feito esse mesmo modelo utilizando uma outra ferramenta com a linguagem UML. Observe. A ferramenta que a gente propôs para você baixar é chamada de StarUML. Essa ferramenta, de forma parecida com a ERCase, ela possui um espaço de construção dos modelos, que é definido por essa letra C. O espaço na letra A são os artefatos produzidos pelo desenvolvedor. Na letra B são os construtores que você vai estar puxando e arrastando para a área C e definindo seu modelo. No campo definido pela letra D, você vai ter todas as classes que estão no campo da letra C. Você pode estar clicando nela e vendo logo abaixo na letra E quais são as suas propriedades, tipos de dados, relacionamentos, entre outros. De forma bem similar e bem simples, você pode estar fazendo também os seus modelos de dados. Ao definir um modelo de dados, ou no modelo ER, ou na linguagem UML, é preciso que você transfira esse modelo de dados ou transforme esse modelo de dados para uma linguagem que é o SQL, que vai ser a linguagem que o banco de dados efetivamente ele vai poder fazer a construção dessa estrutura num SGBD. No nosso caso, nós utilizaremos dois tipos de SGBDs. Ao definir um modelo de dados numa ferramenta Case, ou utilizando o ER ou o ML, você vai transformar esse modelo de dados para SQL, para assim a gente poder construir a nossa estrutura num banco de dados. Esse banco de dados pode ser um banco de dados proprietário, no caso um Oracle ou um SQL Server, ou um banco de dados grátis, que são aqueles conhecidos, os mais conhecidos são MySQL ou Postgres. Nós utilizaremos o Postgres e o SQLite, que é muito simples a sua instalação e desenvolvimento neste banco de dados. A seguir, nós iremos ver uma transformação de um relacionamento do modelo ER para SQL. Esse relacionamento é o de 1 para N, de cardinalidade de 1 para N, e veremos como é que é feita essa transformação. Nesse slide, você observa que existe um relacionamento entre cliente e endereço. Na primeira transformação, nós pegamos a tabela cliente e transcrevemos para SQL a tabela cliente com os seus respectivos atributos. O ponto que você deve observar é o atributo telefone. Como esse atributo é do tipo multivalorado, esse atributo ele é transformado para uma tabela obedecendo às regras de relação entre elas. O lado N, que é o lado do endereço, ele vai comportar não só os atributos que são referentes a ele mesmo, no caso a rua, o bairro, o município, etc., como também a chave que vai fazer a ligação dessa entidade para a classe cliente, para a entidade cliente. Nesse caso, você pode observar na transformação
de endereço, que embaixo existem as palavras reservadas Foreign Key, CPF, que é a coluna dessa tabela, que referencia a tabela cliente, cuja coluna é o PK-CPF. A transformação de 1 para N é simples. A chave primária do lado 1 ela vai para o lado N como chave estrangeira. No caso de um relacionamento de N para N, onde você tem para uma instância do lado de um lado, você vai ter N instâncias que vão referenciar essa mesma chave e o outro lado terá também N participações desse outro lado esquerdo. Nesse caso, se você for tentar transformar esse cenário como sendo de 1 para N, você vai encontrar redundância de dados que não é indicado, como a gente já viu na primeira competência, para modelagem de banco de dados. Assim, nós teremos necessariamente que construir uma terceira tabela comportando as chaves primárias de ambas as tabelas nessa única tabela e assim evitando que essa relação haja redundância de dados. Observe. Nessa transformação de N para N, nós pegamos o exemplo de produto e venda do nosso modelo do banco de dados vendas. Nesse caso, nós temos os atributos do produto, que são ID produto, descrição e quantidade de estoque. Do lado da venda, nós temos a data-hora da venda, um identificador para a venda, e entre as duas entidades, nós temos o relacionamento chamado TEM, onde a quantidade, existe um atributo atrelado a esse relacionamento, e nós veremos agora como é que vai ficar a cada transformação. No caso do produto, veja que não existe nenhuma novidade. Existe um atributo para a chave primária, a descrição, a quantidade de estoque. Eu adicionei outros atributos aí, que são unidade armazenada, FK loja e valor da unidade, para cada unidade. Do outro lado, do lado venda, nós temos também uma chave primária para venda, a data e a hora da venda, o valor dessa venda, né? A gente pode colocar isso como atributo também. Aí temos uma chave estrangeira para cliente, qual é o cliente que comprou, e uma chave estrangeira para a loja e uma chave também para o vendedor. Tudo nessa chave, tudo nessa entidade vendas. A terceira tabela vai comportar as chaves primárias de ambas. Observe no terceiro retângulo que nós temos a presença do FK venda, FK produto e a quantidade de cada produto. Observe as palavras reservadas primary key, que vão ser as chaves de FK venda e FK produto juntas, que esse conceito é chamado de chave composta, e também as chaves estrangeiras de FK venda e FK produto sendo referenciada por ambas as tabelas. Depois de construído um modelo de dados e transformado para SQL, nós veremos agora uma forma para inserir esses dados de forma eficiente na tabela, evitando redundância de dados, entre outros problemas de estrutura de dados. É chamado de dependência funcional e normalização de tabelas. Observa nesse próximo exemplo. Nesse exemplo, nós temos a entidade produto, onde temos alguns atributos, e nos últimos atributos, no caso fornecedor, estado origem e marca, nós temos atributos que não fazem parte, digamos assim, da tabela produto, como é o caso de fornecedor, de estado e marca. Embora estes atributos tenham ligação com produto, no entanto, eles são independentes. O conceito de normalização é você pegar entidades que estão em uma tabela
tirar essa entidade dessa tabela e formar tabelas isoladas ou únicas para estas subtabelas. No caso desse exemplo, nós pegamos a coluna fornecedor e criamos uma tabela para ele, para o fornecedor. O mesmo foi feito para a coluna estado-origem, onde nós criamos uma tabela estado e inserimos os registros para cada estado, logo abaixo ali no meio, na parte de baixo, no meio do seu slide. E no último caso, no último atributo, nós pegamos a marca de cada produto e criamos também sua respectiva tabela, evitando assim que esse dado ele se repita a cada produto que foi inserido na tabela principal, na tabela produto. Esse conceito é o conceito de normalização. Ao normalizar uma tabela, você precisa necessariamente verificar se você consegue inserir dados nessa tabela sem que esses dados eles se repitam, mesmo fazendo a normalização. Existem algumas regras chamadas de formas normais, que são divididas de 1 a 5 formas normais, e tem uma outra forma normal, que é chamada de Boyce e Codd, e essas formas normais elas garantem que a tabela que você vai utilizar para armazenar seus dados, elas satisfazem essas regras. A primeira forma normal, ela diz que os dados eles devem ser atômicos, ou seja, eles não podem conter partes dentro de um mesmo atributo. Ou seja, um número, por exemplo, o número de um cliente, ele é separado por um DDD, um número de identificador, mais um número de telefone. Para que esse número seja atômico, ele deve ser apenas um número só, ou seja, DDD e o número de telefone juntos. No slide da figura que você observa, da primeira forma normal, existem duas imagens. A primeira, da letra A, ela informa uma tabela que não satisfaz a primeira forma normal, ou seja, existe o atributo, nesse caso aí, do telefone, que fere essa regra. São atributos que não são atômicos e, por consequência, fere a primeira regra normal. Satisfazendo a primeira forma normal, nós transformamos essa tabela para uma tabela onde os atributos eles são atômicos, que é o visto aí na letra B. No entanto, essa tabela da letra B, ela fere a segunda regra, que é a segunda forma normal, aonde os atributos eles devem depender totalmente da sua chave primária. Nesse caso, observa que o telefone, embora esteja atrelado a um cliente, ele não faz parte das características que são inerentes ao ser humano, à pessoa. Características que são inerentes a um cliente, a uma pessoa, são cabelo, cor do cabelo, data de nascimento, nome e assim por diante. No caso do telefone, como ele pode formar uma outra tabela, ele não depende funcionalmente do CPF do cliente, você pode transformar essa única tabela da letra A em duas outras tabelas, ou seja, cliente formado pelas características do cliente e o telefone fazendo parte de uma outra tabela que são as características do telefone. Observe aí que a ligação entre essas duas tabelas é feita pelo PK CPF, que é o PK cliente CPF, e do outro lado, PFK cliente CPF. A terceira forma normal diz que a dependência, não pode haver dependência transitiva. Esse conceito de transitividade está relacionado à dependência de algum atributo. Um atributo não chave, ele depende funcionalmente
de um outro atributo não chave que depende da chave principal da tabela em questão. Embora pareça complexo, observe na próxima figura. A terceira forma normal, ela diz que não pode haver dependência transitiva. Observe nessa tabela de cima que, embora o cliente tenha preferências de compra, esse tipo de atributo ele não é dependente do cliente. Ele não depende funcionalmente do cliente. Ou seja, o cliente não tem um atributo preferência de compra. Nesse caso, a preferência de compra, no caso, a cor preta, a cor marrom, a cor azul e assim por diante, elas devem ser separadas da tabela cliente, formando tabelas independentes. E essa segunda tabela que foi criada, o identificador dela vai servir como chave estrangeira para a tabela anterior, que é a tabela de cliente, fazendo a ligação entre as duas tabelas. Em resumo, quando você vai modelar um banco de dados, você precisa observar se há redundância de dados e se as características que você colocou como atributos, se elas estão relacionadas à chave principal. Caso não haja essa dependência funcional com a chave principal, você deve observar muito bem esses atributos, recortar esses atributos e criar tabelas à parte, fazendo vínculo com essa tabela principal. No próximo slide, nós temos um resumo de como você pode fazer, o que você pode fazer para criar essa normalização, fazer muito bem feita a sua tabela, levando em consideração a primeira, segunda e terceira regras das formas normais definidas na literatura. A primeira forma normal. Formas normais. Primeira forma normal. Teste a ser feito. A tabela não deve conter atributos não atômicos ou tabelas alinhadas, ou seja, deve conter apenas atributos atômicos. Ação de normalização. Retirar a não atomicidade do dado por outra tabela ou por reestruturação. Segunda forma normal. Teste a ser feito. Para tabelas que possuem chaves primárias com vários atributos, estes atributos devem ter dependência funcional total à chave primária. Ação de normalização deve decompor e montar uma nova tabela para cada chave junto com seus atributos. Formas normais. Terceira forma normal. Teste a ser feito. Não deve ter dependência transitiva entre um atributo não chave e uma chave primária. A ação de normalização deve decompor e montar uma tabela que contenha os atributos que formam a transitividade e vincular esta tabela à primeira na qual foi derivada. Diz que a tabela, em resumo, diz que a tabela não pode conter atributos atômicos. A primeira forma normal diz que a tabela não pode ter atributos multivalorados ou então tabelas alinhadas. Nesse sentido, você deve, para resolver esse tipo de problema, retirar essa não atomicidade do dado e criar uma tabela à parte, retirando esses dados, que são multivalorados ou que possuem vários atributos. Para a segunda regra, a segunda forma normal, diz que os atributos não chaves, eles devem depender apenas, totalmente, da chave primária. Assim, você identificando que existem atributos que não faz essa dependência total, então você pega esses atributos que não estão dependendo, cria uma segunda tabela e faz o vínculo com a tabela principal. De forma similar, a terceira forma normal, onde você tem o conceito de transitividade, você vai estar criando também uma segunda tabela ou mais tabelas, porque você pode ter
transitividade múltiplas na tabela principal, e nesse caso você faz o recorte, faz o vínculo e com certeza você vai conseguir retirar essas redundâncias, essas anomalias da sua tabela do banco de dados. Essa foi a segunda competência. Eu espero você na próxima competência, que vai ser a prática, colocando em prática tudo isso que a gente viu até aqui. Até mais! Som direto. Mariana Guerra. Imagens. Mariana Guerra. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Edição. Danilo Albuquerque. Professor autor, Jones Sarmento. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em setembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.